Agenda Econômica está de volta, conversando com Carlos Campos, que é pesquisador do IPEA e fez uma radiografia dos investimentos públicos e privados no setor de infraestrutura de transportes no país nos últimos 20 anos. Carlos, no bloco anterior, a gente falava sobre o investimento real da iniciativa privada na infraestrutura de transportes, né? Por que que a iniciativa privada brasileira só investe, os empresários brasileiros investem com subsídios do BNDES, da Caixa Econômica Federal? Não tem os bancos brasileiros ou bancos estrangeiros que queiram realmente investir na infraestrutura no Brasil? Eu acho que aí são dois pontos principais. Quer dizer, um é como eu havia dito, as características dos projetos de investimento em infraestrutura. São projetos que exigem volumes elevados de recursos, muitas vezes têm baixa taxa de retorno, são projetos que muitas vezes não atraem o setor privado. Então, há necessidade de se tornar esses projetos, de certa forma, mais atrativos. Como? Um dos mecanismos... Então, depois que você terminar esse raciocínio, eu queria que você falasse de como pode se transformar esses projetos mais atrativos. Sim, um dos mecanismos é por meio do financiamento subsidiado do BNDES. E a outra questão que você estava chamando a atenção é porque o Brasil tem uma taxa de juros extremamente elevada, talvez a maior taxa de juros real do mundo. Então, muitas vezes é mais seguro e confortável para o empresário ele adquirir títulos públicos rendendo 14% ao ano do que empreender. Então, é um dificultador. O governo, em 2011, promulgou uma lei para estimular a participação do setor privado e de agentes também particulares nos investimentos em infraestrutura, por meio da emissão de debêntures de infraestrutura de empresas. E foi um programa que teve um resultado muito limitado por conta do mercado muito restrito a esse tipo de ação no Brasil. A gente estava falando de ferrovia, falou um pouco desse investimento. Agora, quando a gente fala em ferrovia no país, as poucas que existem são para transporte de cargas. E também, como as rodovias, são planejadas para transporte de cargas. E transporte de passageiros. O mundo inteiro, o mundo avançado, se locomove sobre trilhos e, inclusive, passageiros. Na Europa, você viaja sobre trilhos. Nos Estados Unidos, é trilho e avião, né? Por que a gente não conseguiu, até hoje, ter de volta o transporte de passageiros sobre trilhos? Como eu disse, quer dizer, os programas de investimento em transporte, eles visam, prioritariamente, realmente, a movimentação de cargas e mercadorias. Agora, há uma questão... os investimentos hoje para serem feitos para o transporte de passageiros, eles têm que ser investimentos específicos. Por exemplo, o trem de alta velocidade. Ele é um investimento extremamente muito vultoso para que seja feito no início, mas ele visa especificamente o transporte de passageiros. Agora, as linhas férreas que existem e operam no Brasil hoje, elas operam trens abaixo de 50 km por hora. E o dinamismo da vida moderna hoje não permite mais o passageiro deslocar uma velocidade dessa. Então, há uma demanda maior, no caso do transporte de passageiros por avião ou mesmo rodovias. Mas você tem um intermédio aí, né? A maior parte do transporte, por exemplo, na Europa de trens, são trens entre 150, 200, 250 quilômetros, que não é o trem de alta velocidade. Esse não é ainda o trem de alta velocidade. De alta velocidade é acima de 250 quilômetros por hora. Então, essa faixa intermediária, que certamente seria compensadora para o passageiro e também tem renda, é lucrativa para o empresário. Você tem razão. Esses trens chamados de média velocidade, que operam aí nessa faixa de 150 a 200 km por hora, eles já atraem enormemente o passageiro. Mas no Brasil hoje nós não temos ferrovias em condições de fazer esse tipo de operação. Teriam que ser investimentos dedicados, investimentos específicos para a movimentação de passageiros, que acho que também, dada a escassez de recursos, como eu te digo, a prioridade realmente é o investimento visando
a movimentação de cargas, estimular novas áreas econômicas, reduzir o custo do Brasil, estimular as exportações. Então, os investimentos, a política de transportes, ela caminha mais nesse sentido. Passageiro ficou, então, ou para automóvel, né, o carro próprio, ou avião? Ou o ônibus também. Com o crescimento da renda, do emprego e a facilitação do crédito para a venda de passagens aéreas, mais ou menos ali por volta de 2013, houve pela primeira vez um equilíbrio entre a movimentação de passageiros no transporte aéreo e no transporte rodoviário de ônibus. Então, mais ou menos 50% estavam se movimentando por meio do sistema aéreo, os outros 50% por meio do sistema rodoviário. Foi um grande crescimento da movimentação de passageiros. E aí a gente entra no modal aéreo, que também está no seu limite, né? A gente tem aí mais de 3.000 aeroportos no país. Não se pode nem usar a expressão aeroportos, porque não são, assim, são aeródromos, né, no país. 60% deles concentram quase 100% do transporte de passageiros. Nós temos uma rede, a rede da Infraero era de 66 aeroportos. 6 já foram passados ao setor privado. Esses 66 aeroportos, eles concentram 98% do movimento de passageiros, do movimento de passageiros, no caso, né? Então, realmente, é muito concentrado no Brasil a movimentação de passageiros pelo sistema aéreo. Mas esses são aeroportos, se a gente pegar 66 aeroportos, são as capitais. Algumas capitais, poucas, têm 2 aeroportos, provavelmente alguns centros regionais. Então, a gente não tem uma malha aérea, e isso é uma reclamação, a gente não tem uma malha aérea regional. É uma reclamação dos passageiros, obviamente. Aí seriam dois pontos que eu abordaria sobre isso que você está falando. Um mostra o que nós vimos conversando, que existe um interesse limitado do setor privado em investimentos nesse tipo em transportes por conta da limitação da demanda, quer dizer, apenas alguns aeroportos, dado a movimentação de passageiros, dada a demanda, alguns aeroportos interessariam o setor privado. Então, pelo nosso estudo, talvez nós pudéssemos chegar a 15 aeroportos. Não mais do que 15 aeroportos poderiam interessar o setor privado. Agora, a questão da aviação regional, o governo também lançou, em 2012, um programa para a aviação regional que também não conseguiu avançar. A ideia era reformar, melhorar 250 aeroportos menores, visando estimular o transporte regional de passageiros. Sim, porque vamos pegar assim, dois centros regionais. Vamos pegar Campinas, né? Que é interior, não é capital. Portanto, é interior nesse nosso conceito de tudo que não é capital é interior. Mas é, obviamente, um grande centro econômico. Mas vamos dizer que há 20 anos você já tinha o aeroporto de Viracopos, que em algum momento tivesse decidido que aquele aeroporto não era rentável, então não vamos oferecer voos para lá. Hoje é um dos aeroportos mais movimentados do país. Né? Pega Londrina, no interior do Paraná. Estou aqui na minha cabeça, aí sul-sudeste, Londrina, que é também um centro de desenvolvimento regional. Né? Mas você não tem voos ofertados em quantidade que atenda a demanda para lá. Quem é que define isso? Porque você não tem uma demanda que seja muito lucrativa, mas o governo que regula, a ANAC que regula, não deveríamos ter regras, não. A partir de uma demanda X, você tem de oferecer voos? O mercado é definido pela demanda. Se houver demanda, o setor privado vai ter o interesse em participar desse mercado. Então, se a gente pegar as 5 maiores empresas aéreas que operam no Brasil, elas detêm 97% do movimento de passageiros e operam em 77 aeroportos. Pela demanda, mas não existe uma falta de ação do ente público que controla? Porque voo no Brasil só sai se estiver lotado. Os estudos mostram que para você estimular a aviação regional, que deve ser estimulada, ela é importante, mas há uma necessidade de subsídio às passagens aéreas. Então, é uma discussão que deve ser feita, quer dizer, para viabilizar o negócio, haveria necessidade de um subsídio
as passagens aéreas, assim que estava previsto no plano, de modo a tornar esse modal acessível ao cidadão médio brasileiro e também competitivo com o setor rodoviário. A gente chega então no nó que não leva a uma boa saída para a crise econômica, porque se você oferece subsídio para qualquer setor, e o Brasil já tem subsídios demais para a iniciativa privada, se você oferece subsídio para o empresariado, o governo não arrecada. Se o governo não arrecada, não tem dinheiro para as suas despesas, para os seus investimentos todos. Portanto, não vai ter superávit, vai ter déficit. Contrai mais empréstimo. Como é que a gente sai? Isso aí é um nó górdio, não tem saída. Por isso que no caso específico que nós estamos conversando sobre aviação regional, ela tem uma dificuldade muito grande, inclusive também ela diminuiu no Brasil nos últimos 30 anos, por conta exatamente dessa questão de custos. As empresas não vão escolher operar em aeroportos menores por uma questão de custo, número de passageiros, e para aumentar esse número de passageiros, o estudo mostra que haveria necessidade de um subsídio. E aí é uma discussão, quer dizer, o subsídio distorce a questão de preços, tem um impacto sobre as contas públicas, então é uma discussão que tem que ser feita, né? Que saídas você acha que são possíveis, né? Porque a questão da infraestrutura de transportes no país, seja rodoviária, ferroviária ou aérea, ou a gente não falou de portos ainda, a gente não falou de navegação, que também é uma coisa que falta no país, que com essa costa a gente podia fazer um transporte de cargas imenso por via marítima e fluvial, porque a gente tem também toda uma malha fluvial. Qual é a saída para a gente resolver esse problema da infraestrutura, que é quando se fala com qualquer empresário, tem um custo Brasil de transporte, tem um custo Brasil de transportes. Então, como é que se sai desse atoleiro? Olha, eu não vejo uma saída fácil para isso, eu vou te ser sincero. Porque, como eu te digo, pelas características dos investimentos, os investimentos em transportes, eles atraem o setor privado, mas não para a plenitude das soluções que são necessárias. O setor de transportes necessita e continuará necessitando muito de recursos públicos. Se nós pegarmos os números, como eu disse, no Brasil 50% dos investimentos públicos e privados feitos em transporte já vem do setor privado. O estudo que saiu agora recente da McKinsey, de 2016, mostra que no G20, nos 20 principais países, a participação do setor privado em investimentos em transportes, na média desses 20 países, é de 3,1%. No Brasil é 50%. Se nós pegarmos a participação do setor privado em investimentos em transportes nos Estados Unidos, que para nós é um paradigma, nos Estados Unidos é 8,8%. E no Brasil é 50%. Então, o investimento privado no Brasil já avançou muito. É muito desenvolvida a participação do setor privado. Agora, essa participação do setor privado não vai resolver a totalidade das nossas necessidades de investimento. Então, para 2017, com o teto de investimentos públicos, esperemos situação pior na área de transportes. A crise fiscal abala fortemente o setor de transportes, porque ele necessita de recursos orçamentários para fazer investimentos. Os primeiros dados da CNT já mostram que as rodovias já estão piorando a sua qualidade. Bom, não é uma boa notícia. De qualquer forma, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, Carlos. Eu que agradeço o convite. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800 61 2211. Para rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse a página da TV na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada e até a próxima Agenda Econômica.